Oi, gente, e hoje eu vou atender a um pedido que vocês estão me fazendo desde o ano passado, desde 2024, que é ensinar, olha que lindo, gente, a pintar as garrafas de espumante, as garrafas de vinho, com tintas super fáceis de encontrar e que depois você pode lavar normalmente e a pintura não vai sair. Então hoje chegou o momento, gente. Vou atender ao pedido de vocês. Vou ensinar como pintar, né, essa linda garrafa aqui de espumante com uma técnica muito simples, com materiais, gente, que vocês já têm em casa. A impermeabilização também para deixá-la lavável é muito fácil. É até bem parecida com o que eu já ensinei para vocês em várias e várias aulas, né, de pintura em vidro. Mas enfim, vocês queriam aprender a pintar as garrafas e hoje chegou o dia. Eu vou ensinar detalhadamente do jeitinho que vocês gostam a fazer, olha só, essa linda garrafa decorada com flores. Então, se você está gostando da aula de hoje, não se esquece, gente, me dá aquele like, comenta aí o que vocês estão achando, deixa um coraçãozinho para mim nos comentários que eu vou ficar muito feliz. Se inscreve no canal e compartilha com todo mundo, que muita gente está querendo aprender essa técnica e eu tenho certeza que todos vão gostar e vão vender muito, porque esse é um ótimo material para venda. Tá bom, gente? Então vamos lá aprender essa coisa linda? Até já! Bem, então vamos para a aula que vocês tanto me pediram, né? E vocês vão ver que é uma técnica muito simples. Eu já ensinei várias vezes aqui no canal como pintar vidros e deixá-los laváveis. Então a técnica de pintar a garrafa, gente, é a mesma, tá? Não tem segredo, não tem mistério nenhum, tá? É muito fácil. Fiquem tranquilos que vocês vão ver que os materiais são fáceis e são os materiais que nós costumamos usar aqui no canal, né? Nas aulas de pintura em vidro, tá bom, gente? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, como sempre, quando pintamos vidro, é passar o álcool, né? Para limpar bem o vidro, isso vai ajudar bastante, né? Na aderência da tinta, tá? Então, é bastante importante, olha, você passa na parte do vidro aqui da garrafa, o álcool, qualquer álcool, né? Para deixar o vidro bem limpinho e ajudar na aderência da tinta, olha. Pronto, gente, olha, já limpei bem, né? Vou deixar secar um pouquinho. Aí qualquer álcool serve, tá? Para fazer essa limpeza. E as tintas, gente, que nós vamos usar também não tem segredo nenhum, porque o que vai deixar a peça, né, no caso aqui a nossa garrafa, pronta para ser lavada, né, impermeável à lavagem, é o acabamento. A tinta que você vai usar, gente, tanto faz, você pode usar qualquer tipo de tinta, tintas para artesanato, tintas baratas, não é nenhuma descoberta da pólvora isso, tem gente alardeando tanto, ai, tem que ser uma tinta especial, não, gente. Qualquer tinta, tá? Pode usar aqui, olha, tinta acrílica, pode usar tinta PVA, pode usar tinta chalk, até aquela tinta chalk que eu ensino a fazer aqui no canal, a caseira, pode usar qualquer tipo de tinta. O que vai deixar a garrafa lavável é o acabamento que eu vou ensinar, né, no final da aula, depois que as tintas já estiverem bem secas, tá bom? Então, para a aula de hoje, eu vou usar algumas cores aqui, e vocês também podem misturar cores e criar as cores que vocês desejarem, porque todas essas tintas, né, elas são à base de água e você pode misturá-las entre si, tá? Então, eu vou usar, olha, essa cor aqui, que é a cor pêssego, para iniciar, né? Vou usar essa cor aqui, que é a pérola, e deixa eu ver... Vou usar essa outra aqui, que é o salmão bebê, tá? Todas elas são tintas acrílicas de acabamento fosco, mas o acabamento também, tanto faz, pode ser o brilhante, que não tem problema nenhum. Então, vou colocar um pouquinho aqui sobre esse azulejo, pra gente começar a fazer nossa pintura. Como eu falei, se não tiver essas cores, né, pega uma tinta branca, vai misturando com outras tintas coloridas, até dar o tom que você quer. Não precisa necessariamente comprar, né, a cor igualzinha que eu tô usando, não, tá, gente? Vou colocar essas três cores, são tons bem parecidos, né? E para as folhas, que eu vou pintar algumas rosas, eu vou usar esse verde aqui, que é o verde bandeira.
Já vou colocar um pouquinho aqui. E esse outro verde, gente, que é o maçã verde, tá? E os pincéis que eu usarei para o tipo de flor que eu vou pintar são esses aqui, olha. Vou usar esse aqui que é o Condor 403-número 2, né? Vou usar esse outro aqui que é um pincel chanfrado, número 6. E vou usar esse outro que é um pincel da Ceramic, número 313, também número 2, tá? Esses 3 serão suficientes para o tipo de flor que eu vou fazer, mas isso vai depender também do desenho que você fará na sua garrafa, porque você não precisa só fazer flores, né? Pode fazer qualquer tipo de desenho, tá? E para pintar a garrafa, gente, tem várias técnicas e vários estilos, né? Você pode, por exemplo, pintar todo o vidro com um fundo claro, um fundo branco, um fundo clarinho e fazer os desenhos sobre ele. Ou você pode deixar o fundo aqui da própria garrafa e pintar as flores sobre ele. E é isso que eu vou fazer hoje, tá, gente? Eu vou deixar aqui o fundo da garrafa, né? Esse fundo escuro, e vou fazer as flores sobre ele sem dar uma cor, né, de fundo aqui na garrafa, tá? Mas dando a cor de fundo também fica bem bonito. Bem, o desenho, né, que eu escolhi hoje para rosa é o mais simples possível, gente, para que todas as pessoas possam conseguir, né, pintar e fazer, tá? Mas como eu falei, façam aí a rosinha, a florzinha do jeito que vocês quiserem, né? Da maneira que vocês mais gostarem, tá bom? Então, para fazer as flores, eu vou utilizar essas 3 cores, né? Vou dar uma misturadinha aqui e vou usar o pincel 403-2 para começar a fazer, tá? Então, aqui nós começamos fazendo vírgulas, né? Para poder fazer a nossa rosa, ó. Faço uma aqui, outra aqui, pego mais um pouquinho de tinta, ó. Tá? Muito simples. E pronto, gente. Aí, vou fazer aqui em cima como se fosse um botão, tá? Faço só essa parte aqui do botãozinho. Vou fazer mais um botão pra cá, ó. Tá? Vocês viram que o traço da flor é muito simples, muito fácil. Olha, aqui do lado vou fazer uma outra parecida com essa. Ó. É só ir fazendo as vírgulas e contornando. Eu já até ensinei essa rosinha aqui para vocês em outros trabalhos, né? E aqui ao lado, eu vou fazer um outro estilo de flor também, que eu acho bem bonitinho. Olha, é o mesmo pincel, aí você vai simplesmente, ó, fazendo assim. Ó, só isso, tá? Eu escolhi bem fácil as flores, que é para todo mundo conseguir fazer. Aqui também é a mesma coisa, ó. Não tem problema que você passe aqui no rótulo, também não tem problema nenhum, que fica bonito depois. Aqui vou fazer mais uma rosa, ó. Vocês estão vendo que eu vou misturando as 3 cores, né? Ó, faço novamente as vírgulas. Tá vendo, ó? Eu aperto e puxo, tá? Aperta e puxa. Esse é um pincel redondo e ele tem essa característica. Vou fazer mais uma aqui, ó. Aperto e puxo. E aqui em cima mais um botãozinho. E pronto, gente, olha. Eu acho que aqui já foi o suficiente, tá? Eu vou deixar agora secar só um pouquinho, que eu vou colocar mais um pouco de cor aqui nessas pétalas, tá bom? Então, a gente espera a tinta, não precisa secar totalmente não, mas ela secar mais um pouquinho pra gente voltar e dar uma escurecida aqui nessas pétalas. Vocês vão ver que fica um charme, fica bem bonito. Bem, eu esperei uns 2 minutinhos só pra secar mais um pouco. E agora, eu fiz até uma florzinha a mais aqui em cima, mas foi do mesmo jeito que as outras, tá? Eu vou usar a cor mais escura aqui, que é o pêssego, tá? E vou repassar aqui tá vendo, gente? Tô pegando essa cor aqui, ó, pêssego, e vou repassar aqui sobre as pétalas, só para dar um tomzinho diferente, ó.
Ela não precisa necessariamente coincidir com a pétala que você já pintou. É só para dar aquela profundidade, tá, gente? Olha. Tá vendo? Eu vou passando sobre as outras, não precisa necessariamente coincidir, ó. Tá vendo? É uma pincelada realmente bem solta e bem fácil. Aqui no botãozinho também, ó. Muito fácil, né, gente? E agora que eu já fiz o esboço da nossa rosa, eu vou fazer o miolinho. E para isso eu vou usar esse amarelo, ó, que é o amarelo ouro, para fazer o miolo aqui das flores. Você pode usar o amarelo ouro, pode usar também, ó, um dourado também, fica bem bonito. Vou colocar um pouquinho de dourado aqui também. E para fazer o miolinho, gente, eu vou usar esse pincel mais fininho, tá? Que é o Ceramic 313, número 2. Olha. E aqui, olha, é só fazer pequenas bolinhas aqui no centro, tá vendo? Da minha rosa, ó. Que aí vai simular como se fosse o miolo da flor. Fazer um pouquinho dourado também. E nesse outro modelo, eu faço o miolo bem aqui embaixo, ó, gente. Quiser até passar um pouquinho para fora, ó, dá um charme também. Olha. Aí no final da aula eu vou deixar algumas imagens, né, da internet mesmo, de garrafas pintadas, para vocês se inspirarem, né? E também verificarem que não precisa necessariamente sempre ser flor, que dá para fazer desenho de coração, dá para fazer pintura orgânica. Nossa, dá para fazer muita coisa linda nas garrafas, viu, gente? Aí você vai fazendo, né? Conforme a festividade, por exemplo, você faz uma garrafa temática. E esse é um produto ótimo para vocês venderem, né? Então aproveitem porque tá bastante na moda, né? E é bem fácil. Vocês estão vendo para fazer, olha só, gente, é muito simples. Tô aqui fazendo uma rosinha bem simples mesmo, que eu quero ver todo mundo fazendo e me marcando, tá, gente? Vocês postarem o trabalho de vocês nas redes, me marquem, né? Para eu poder ver o trabalho de vocês, vou ficar muito feliz. E pronto, gente. Agora com esse mesmo pincel, né, que eu usei, o pincel redondo, eu vou aqui misturar os dois tons de verde, ó, e vou começar a fazer aqui o botãozinho, né? Olha, a base do botão, vou passar esse verde, ó. É só dar uma pincelada para um lado, uma pincelada para o outro, tá? E aqui o cabinho, aí eu vou usar esse pincel mais fininho aqui para fazer, usando também os tons de verde, ó. E vou unir o cabinho aqui até a rosa. Olha só que bonitinho que fica o botão também, né, gente? Acho que eu fiz mais aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Misturar os dois tons de verde. Uma pincelada para um lado, uma para o outro, ó. Olha que gracinha, né, que ficou. E agora, gente, para fazer as folhas, aí eu vou usar o pincel chanfrado, né? Esse aqui é um pincel chanfrado número 6. Vou utilizar também as duas cores, olha. Você carrega, né, o pincel. Aí você vem aqui do lado da flor, olha. Apoia o pincel e puxa, ó. Apoia e puxa. Aí já forma a sua flor, aliás, a sua folha. Olha só. Apoia e puxa, apoia e puxa. Tá vendo como é fácil?
E agora, ao lado dessas folhas, eu gosto também de fazer isso aqui, ó, outras vírgulas, tá? Olha, bem soltas mesmo, só para fazer uma decoração. Eu quero deixar essas flores bem com essas cores aqui, não quero fazer algo assim muito colorido não, tá? Olha que bacana. Eu vou usar essa tinta aqui, que é uma tinta cobre, para também fazer alguns enfeites aqui, que eu acho que vai ficar bonito. Ó, vou continuar usando o pincel das pétalas, vou passar assim, olha, sobre as pétalas, só para dar um tom também mais acobreado, acho que fica bem bacana também. Vou fazer esses traços aqui no meio, só para dar uma preenchida aqui no desenho, eu acho que fica também bem bonito, olha. Vou utilizar o cobre, e como eu falei, eu não quero algo muito colorido, mas eu acho que fica bem charmoso também. E assim, né, gente, vocês vão, né, brincando e decorando aí sua garrafa. Maravilhosa. Bem, gente, agora que secou um pouquinho mais, aqui nas folhas, olha, se você quiser, você pode fazer também alguns detalhes com a tinta mais escura, ó. Eu vou usar esse pincel mais fininho, e você vem aqui, ó, e faz alguns traços, sabe? Como se fosse aquelas ranhuras da folha, fica bem bacana também. Aí não façam todas iguais, tá? Faz cada uma de um jeito, uma você põe só um tracinho, olha. Uma você põe só um tracinho assim, e um risco. Outra você pode fazer mais elaborado, ó. Tá vendo? Eu acho que isso também valoriza e dá um charme aqui na pintura. Ó, tá vendo? E pronto, gente, olha só, né, como nossa garrafa já ficou linda. Eu adorei esse resultado, né? E vocês viram como é fácil fazer esse tipo de flor? Muito fácil mesmo, gente. Só pincelada em vírgula, aí você vai preenchendo com outras cores. Olha que charme que ficou aqui a garrafa, tá? Então agora, gente, a próxima etapa é nós deixarmos essa tinta secar bem, tá? Eu não recomendo que vocês utilizem secador de cabelo para secar, porque aqui dentro tem uma bebida, né? E essa bebida ela pode reagir com o calor do soprador térmico, do secador de cabelo. Então, deixem a tinta secar naturalmente. É importante que a tinta acrílica esteja bem seca para nós passarmos para a próxima etapa, que é o acabamento, né? Onde nós vamos deixar aqui a nossa peça lavável, a pessoa vai poder lavar, vai poder colocar dentro de um balde de gelo e a tinta não vai sair, tá? E esse é o grande truque aqui, né? Para que a nossa garrafa possa ser utilizada das mais diversas maneiras, tá bom? Então, vou deixar secar bem em temperatura ambiente. Como tá hoje um dia quente, essa é uma tinta à base de água, ela vai secar super rápido, em algumas horas ela já estará seca e nós já poderemos dar o acabamento final à nossa peça, tá bom, gente? Até já! Bem, gente, agora que a garrafa já secou bem, olha, ficou bem sequinha a tinta, o acabamento é muito fácil. Eu vou até dar como exemplo para vocês essa garrafa aqui, ó. Essa garrafa era uma garrafa de uísque, já tem uns 2 anos que eu pintei. Olha só como ficou legal, né? E hoje eu uso para colocar azeite. Eu já lavei essa garrafa várias vezes
E ela continua bonita, da mesma maneira quando eu pintei, olha só, eu que optei por um acabamento bem brilhante, olha como que ainda está novinha, né? E o acabamento que eu vou fazer é o mesmo, eu pintei ela com a tinta acrílica e dei o acabamento, gente, olha só, com o verniz em spray. Tá? Então a gente passa primeiro uma camada bem fininha do verniz em spray, deixa secar bem e depois passa uma segunda camada, aí sua garrafa vai ficar prontinha, né, para lavar, enfim, para manusear da maneira que quiser. Até porque depois que usar o líquido, né, a bebida aqui da garrafa, dá para fazer muita coisa com ela, fica muito bonito, gente, para fazer o pé, né, de um abajur, sabe? Colocar uma cúpula de abajur aqui em cima e deixar essa parte pintada para baixo é bastante usual e fica muito bonito para fazer abajur, tá bom? Então, para dar o acabamento é bem simples. Vamos colocando camadas super finas de verniz, gente. Não coloca muito verniz, senão ele pode ficar escorrendo, tá? Então é importante que seja uma camadinha fina somente nos locais aqui onde eu pintei. Nessa parte de cá não precisa. Olha. Vou virar a garrafa assim, para ficar melhor para vocês visualizarem. Simplesmente, olha, passo aqui minha camada de verniz, bem fininha, ó. Rapidinho. E meu trabalho já estará totalmente protegido para lavagem. Olha só que brilho bonito que ficou. Eu usei o verniz brilhante, tá? Mas se você quiser que continue aquele acabamento fosco das tintas, aí você usa o verniz fosco ou o verniz acetinado, que eles têm também, né? Dessa marca aqui em spray, tem o brilhante, o semibrilho e o fosco, tá? Então, eu vou deixar secar essa primeira camadinha que eu coloquei aqui de verniz. E depois vou dar mais uma camada, como eu fiz agora, bem rapidinho, uma camadinha bem fina. E a nossa garrafa já estará pronta. E olha só, gente, como ficou chique, né? Como ficou linda a nossa garrafa de espumante. Olha o detalhe aqui da pintura, com acabamento em verniz, ficou muito bonito. E esse tipo de acabamento você pode lavar normalmente, né? Pode presentear com tranquilidade a garrafa, que a tinta não vai soltar. E vocês viram, gente, que técnica fácil? É uma rosa muito fácil de fazer, que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir. E soltar a imaginação e fazer lindas garrafas, né? Essa outra é uma garrafa de vinho, ó, que eu fiz no mesmo estilo, só para vocês terem uma ideia, tá vendo? Fica igualmente bonita, né? Tanto a de espumante quanto a de vinho. E qualquer outro tipo de bebida que você queira pintar a garrafa, fica excelente. Gente, isso aqui tá muito na moda, é ótimo para vender. Então façam, vendam, vocês viram que é bem fácil e eu tenho certeza que vocês vão fazer trabalhos incríveis. E não se esquece, gente, se você for postar aí na rede social, né, me marca, que eu gostaria muito de ver, né, o trabalho de vocês, é @ingrid.ramanushi. É só me marcar que eu vou ficar feliz de apreciar, né, o trabalho de vocês, porque a maior alegria de um professor é quando o aluno, né, compartilha do talento, das aulas e também cria suas peças que muitas vezes ficam até mais bonitas que as nossas. Então eu fico sempre muito feliz de apreciar o trabalho de vocês. Tá bom, gente? Então, se vocês gostaram da aula de hoje, eu sei que foi uma aula que muita gente me pediu, que muita gente me escreveu, eu fiz com o maior carinho para todos vocês. Então não se esquece, gente, me dá aquele like que ajuda muito. Principalmente, deixa comentário aí para mim, deixa um coraçãozinho ou comenta o que você achou da aula, se inscreve no canal e compartilha para muita gente, porque tem muita gente querendo aprender, né, a pintar essas garrafas aqui. Tá bom, gente? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente!